A tartaruga voadora? A tartaruguinha sobe lentamente numa árvore. Depois de muito esforço, consegue chegar ao topo. Ela então pula com as patas dianteiras e traseiras estendidas e batendo no ar. Como não poderia deixar de ser, ela se esborracha no chão. Depois de recobrar a consciência, a tartaruguinha volta a escalar a árvore. Finalmente, chega ao topo, descansa um pouquinho e salta novamente, esborrachando-se mais uma vez. Um casal de pássaros num galho mais alto observa este espetáculo aflitivo desde o começo. Não aguentando mais, a fêmea diz ao macho: "Querido, você não acha que está na hora de contar à nossa tartaruguinha que ela é adotada?"